tarde, bem-vindos. Nosso encontro está chegando aqui na tela do SBT para compartilhar o melhor da tarde nessa segunda, 29 de junho. E como é bom ter você aqui, aproveite sempre e vamos multiplicar cada vez mais. Nosso encontro que reúne 3 grandes regiões do nosso estado de São Paulo, todo o litoral, região de Ribeirão Preto e a nossa querida região metropolitana de Campinas. Então, bem-vindo, aproveite, esse encontro é único. Isso acontece aqui no nosso SBT. Fique à vontade, se acomode aí, que vem muita informação para você. Hoje nós vamos ter uma entrevista com um diretor musical que fez época e faz época. Eu tive o prazer de ter essa entrevista com Sérgio Campanelli. Quem é esse cara, para vocês entenderem? Ele, junto com a sua equipe, foi um dos grandes, que fizeram jingles que marcaram época. Inclusive, ele está lá até no almanaque dos anos 80, sabe? Quando relembra de grandes situações dos anos 80. Por exemplo, Pipoca e Guaraná, que programa legal, lembra? 2 hambúrgueres e aí por aí vai. Alface, queijo, molho, por aí vai. Pois bem, descobri quem é realmente o grande criador desses jingles. Fui atrás dele e a nossa conversa vai ser incrível. E aí, passando por isso, eu descobri que eu estava exatamente no local onde o Tom Jobim, grande Tom Jobim, fez todos os jingles que Tom gravou nessa história foram gravados ali, onde eu estava. Então, assim, foi uma emoção. E por ali passam grandes nomes da música brasileira. Já para um breve intervalo e no próximo bloco a gente vai voltar direto já para o nosso cara a cara com o Sérgio Campanelli, diretamente de São Paulo, tá bom? A gente se vê. Lá no Bexiga, na Bela Vista, que eu estou hoje aqui na cidade de São Paulo, na famosa rua 13 de Maio, para realmente a gente mergulhar no universo que faz totalmente parte do nosso dia a dia. Afinal de contas, a gente sabe como os comerciais na programação televisiva são muito importantes e fundamentais para sustentar todo esse clima. E quantos criativos estão por trás, quantas histórias também permeiam. Quem é que não lembra daquela história Pipoca e Guaraná? Programa legal, só eu e você, e sem peruá, que tal? Quero ver pipoca pular. Pipoca com guaraná. Ou, por exemplo, 2 hambúrgueres, alface. Queijo, molho especial, cebola, picles, no pão com gergelim. Você vai continuar aí que eu tenho certeza. Pois bem, isso tudo surgiu da ideia desse homem que está sentado aqui e que hoje a gente tem a honra de poder conversar, saber o que está por trás desse olhar aqui. Sérgio Campanelli é o nosso convidado de hoje. Bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente, viu? O prazer é meu. Bom, Campa, essas músicas todas que eu iniciei agora, 2 hambúrgueres, alface, Pipoca e Guaraná, dos Parmalates também, isso tudo surgiu daqui. Conta pra gente isso. Não sai da minha cabeça, não. Pelo amor de Deus, não é só da minha, não. Isso é uma equipe, são pessoas que trabalham comigo. Quer dizer, eu trabalhei com muita gente já, quer dizer... E a minha função é muito mais dirigir, né? E criar também, porque mais assim, a minha função principal é diretor. Direção é o que eu primo. E são quantos anos já na publicidade? Olha, eu comecei na Alcântara Machado Publicidade, quer dizer, em 68, uma coisa assim, na época 1900 engarraçados do Médici, mais ou menos por aí. Aí depois fui para o DPZ, trabalhei 4 anos na UMAP, 4 anos na DPZ. Em 77 eu montei a MCR com o Sérgio Mineiro e o Renato Teixeira, o compositor Renato Teixeira, o caipira Romaria, autor de Romaria, de outros tantos maravilhas. Aí o Renato, logo no iniciozinho, o Renato começou a fazer sucesso, porque a Elis Regina estava fazendo um show ali, um espetáculo no Teatro Bandeirantes, e o César Mariano e o Teatro Bandeirantes eram em frente à nossa produtora, quando ele inaugurou. E o César Mariano era o maestro do meu estúdio. Então a Elis ia ali dentro, ali o dia inteiro brincando com a gente, falando, vocês são uns vendidos, que a propaganda é uma usurpadora de talentos, aquela coisa da Elis, que a Elis era bem assim mesmo. Bem pimentinha. Nossa, é maravilhosa, a Elis era maravilhosa. O João Marcelo trabalhou comigo também, a Maria Rita passou um ano comigo também, antes de entrar na Warner, para fazer o disco dela. Quer dizer, a minha função é mais assim, eu crio, produzo, palpito, dirijo, reclamo, recuso,
É isso aí, é isso aí, minha função. Imagina, gente, a gente vai agora então para um universo que faz totalmente parte da vida do campo, num estúdio realmente de gravação, para a gente entrar um pouquinho mais nessa história deliciosa. E só para vocês terem uma ideia, esse local que a gente está aqui é uma casa bem bucólica de qual ano? Essa casa é de 1910, são as duas casas, são 1910, e a gente restaurou a casa todinha, ganhou prêmio, a revista Projeto número 100, tem um prêmio da revista Projeto, eleita como uma das casas mais, assim, o restauro mais perfeito aqui da Bela Vista, que é o Bexiga aqui, né? E a gente aqui fez 3 estúdios, tem sala de produção, sala de criação, sala de reunião, enfim, é por aqui passou Tom Jobim. É isso que eu ia te perguntar, quais os nomes, conta? Bom, olha, Tom Jobim? o Tom, tudo que o Tom fez na área publicitária fez comigo. Que demais. Aí, aqui, Gil gravou aqui, a Elis gravou, mas não jingle, o César Mariano, aí o João Marcelo, Simoninha, todos eles trabalharam aqui dentro. Aí eu estou falando assim de Daniela Mercury, Ray Charles. Ray Charles eu gravei em Los Angeles com a Daniela Mercury, mas a parte de playback eu gravei aqui e a parte de voz só lá em Los Angeles, né? Que foi em Los Angeles com o Ray Charles, na Copa do Mundo, né? Na Copa do Mundo. Nossa, olha, eu precisaria pegar, é uma lista infindável. João Gilberto, eu gravei. A última gravação que o João Gilberto fez, aliás, até hoje, ele não fez mais outra, foi aquela campanha do Vale do Rio Doce, ele cantando Já pensou se eu nascesse no Rio? Não, se eu nascesse sem samba. Uau. Essa letra é do Nizam, conosco, é uma parceria. É muito interessante essa letra, um insight do Nizam, eu tiro o chapéu para ele, porque o Nizam, às vezes, quando resolve, ele faz bem feito. Grande parceiro nosso, inclusive, o Nizam. Renato Teixeira, como eu te falei. Nossa, olha, São muitos, não? poucos não. Almir Sater gravou comigo, mais como músico. Marina canta Valizer, que aliás é um episódio interessante. Você vai me contar daqui a pouco, pode ser, Campa. Esse lugar respira a musicalidade, esse homem também. E aí é para esse universo que a gente vai agora juntinhos. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, é o nó da madeira, é o Matita Pereira, é madeira de ferro. Aí nós estamos aqui em um dos locais mágicos, eu posso dizer assim, né, Campa? Porque só de imaginar que todos esses nomes que você citou anteriormente, que Tom Jobim esteve aqui produzindo, é inacreditável, né? Fala um pouquinho desse espaço aqui. Então, bom, primeiro que é inacreditável mesmo, porque Tom Jobim fazendo jingle, só eu mesmo pedi para ele. Verdade. Aliás, todos os trabalhos que o Tom fez na vida, na área publicitária, ele fez comigo, porque a gente acabou ficando amigo. E ele pedia a minha presença de alguma maneira ou de outra. Ele falava, escuta, sabe como é que é? O Campo, me ajuda aqui que eu não estou entendendo muito bem esse lado publicitês das pessoas, que é aquela coisa meio marketing, muito pesquisa e não sei o quê. Ele pedia que eu traduzisse para ele o que eles queriam na realidade. Então eu fiz Febo com o Tom, é um filme que ele fez, a trilha sonora foi feita aqui conosco. O Chopp da Brahma, o número 1. Quando a Brahma lançou o Chopp, né, o Chopp da Brahma, onde é o Tom e o Vinícius já falecido, o Valtinho Salles pegou um pequeno espetáculo que eles haviam feito, os dois, no Zum Zum do Rio de Janeiro, que existia uma gravação em vídeo pela TV Bandeirantes, feito pela Bandeirantes, e recuperaram esse vídeo. E aí tiraram um copo de uísque da mão do Vinícius, que é um momento do filme onde ele aparece fazendo dupla com o Tom, ele falecido e o Tom ali. E aí tiraram um copo de uísque, uma trucagem, numa época mais complicada de fazer isso, mas fizeram na França até. E aí nós fomos para o Rio de Janeiro e gravamos no Rio, lá no estúdio da Som Livre, que é um estúdio, enfim, na época, o melhor estúdio da época, a gente foi gravar lá. Enfim, mas aí eu fiz com ele isso, o Chopp da Brahma, fiz com o Tom a música para a cidade de São Paulo. O Tom fez uma música para a cidade de São Paulo que eu pedi para ele fazer, que aí é uma conversa um pouco mais longa. Mas aconteceu aqui essa gravação?
Eu fiz em São Paulo. Tá. Fiz, a gravação eu fiz no Rio. Tá. Mas a conversa foi em São Paulo. Porque facilitava para ele fazer no Rio. Aqui ele fez comigo Febo, Febo com certeza. Agora, à medida que a gente vai falando, a gente vai lembrando. Que é muita história, né? Você tem ideia de quantos jingles, de quantas produções você já fez, Campa? Eu não tenho. Porque, olha, eu dirigi Alcântara Machado numa época que eu era muito jovenzinho, tinha 20 anos, e a produção sonora o veículo rádio era um veículo muito usado. Então eu me lembro que na época, no último ano que eu fiquei na Alcântara, que aí eu fui chamado para ir para a DPZ, eu passei 4 anos e pouco na UMAP, depois fui 4 anos e pouco também na DPZ. Mas eu me lembro de ter feito 400 peças de rádio e 180 trilhas sonoras em um ano. Uau. A produção anual da UMAP era isso. Depois eu fui para o DPZ, que era já ainda uma boutique de criação, uma coisa mais sofisticada, menos clientes. Aí, então eu pude colocar um pouco mais do que eu havia aprendido, que era no hard, né? Ou seja, na coisa da enxada e do enxadão, e fiquei um pouco mais sofisticado, que aí eu tinha do lado 2 grandes artistas, embora eu tenha passado o melhor momento da minha carreira assim, nessas 2 agências. Eu não distingo qual é a melhor, porque as 2 foram pai e mãe para mim, né? Porque, Agora, Campa, mudou muito a linguagem dos spots, né? Quando isso começou a ser aplicado muito na televisão, né? Os famosos comerciais, mudou muito a linguagem para quem estava dirigindo essa linguagem musical, essa linguagem do spot? Eu não diria que mudou, porque a fonte é a mesma. Você trabalha com música e com ideia. Quer dizer, o que você faz é adaptar ao momento. A publicidade ela é muito atenta a isso, é um termômetro muito aguçado em relação a esse momento. Se o momento é mais para gente mais jovem ou uma linguagem mais diferente, a publicidade se adapta. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que se você fizer o contrário, você faz mais bem feito se você fizer dentro da onda. Então eu sempre procurei fazer o contrário. Por isso, então, sucesso? Você acredita que foi por isso? Um dos temperinhos? Eu nunca quis fazer, quer dizer, já fiz, porque aí tem cliente que exige e tal, mas toda vez que eu tive a oportunidade de fazer alguma coisa que fosse o caminho inverso, eu fiz e deu mais resultado. Agora, Campa, como é ver as pessoas, eu sou aqui uma presença viva disso, uma geração tão diferente da que foi, de quando vocês criaram grandes jingles, como Pipoca e Guaraná, com 2 hambúrgueres alface, e ver que isso ainda está vivo nas pessoas, as pessoas reproduzindo e cantando. Como que é isso pro Campa, hein? Me conta. A fonte é muito boa. Você se surpreende ou não? No caso, por exemplo, um exemplo que eu estou te dando, o Pipoca e o Pizza com Guaraná e outros Guaranás com comida nasceram aqui dentro, criado aqui com uma campanha da DM9, da equipe da DM9, liderada pelo Nizam, que era o dono da DM9 e hoje ainda é dono, mas é acionista e tal. Mas o que era na realidade? Qual que era o pedido? Comida com Guaraná. Isso é uma estratégia. Sim. Agora, que música a gente vai fazer? Eu procurei fazer uma coisa completamente diferente do que estava na época. Ou seja, a gente foi na fonte dos anos 60. Porque, entendeu? E na época estava todo mundo dançando um rock and roll muito mais pesado do que, até mais do que hoje, né? Mas naquele tempo, a música que tocava no rádio não era essa baladinha anos 50, 60. Porque aquilo é uma balada mesmo. Então aquilo e outros exemplos eu posso citar. Toda vez que eu tenho uma coisa para fazer, eu vou no contrário. Eu faço o pedido ao contrário. Muito show. Agora, qual foi o mais difícil, o maior desafio da sua carreira? Em qual proposta, em que tipo de situação? Você consegue lembrar um aqui para mim? Olha, a coisa mais gratificante para mim, e eu até me emociono um pouco quando eu falo, foi ter descoberto que não existe o não. Porque quando eu procurei o Tom Jobim para fazer um jingle, aqui na produtora, inclusive meus sócios, falaram que eu era o Judas da propaganda. Como é que você chama o Deus da música para fazer uma musiquinha de propaganda? Eu falei, por quê? Qual é o problema? Não é música?
Ele vai ganhar dinheiro, isso aí mas isso não se faz com o Tom. Como não? Vocês estão policiando, estão cerceando uma liberdade que ele, de repente, ele gosta. E ele gostou e muito, porque fizemos um monte de coisa juntos. O lançamento do Monza foi assim. Aí, com isso... Esse foi seu maior desafio, sem dúvida, não? O lançamento do Monza, quando foi? Não, não, esse foi seu maior desafio, trazer Tom Jobim para a publicidade? Foi um dos. Mas quem imaginava que o Deus da música fosse fazer musiquinha de propaganda? E ele adorou. Porque a propaganda ela é dignificante, apesar de todas as pessoas acharem que não é, eu acho ela é um desafio, você o tempo todo você está criando coisas, tá? É uma revolução a cada minuto, a gente cria isso em horas, e você se mantém com a cabeça absolutamente up to date, quer dizer, você trabalha o tempo todo com ideia, e ideia que tem que ser vista, revista, revisitada, aprovada, recusada às vezes, refeita, e tudo em dias, em horas às vezes. Não, e muitas vezes tem que se superar, né? Porque se você faz um super case, você tem que, né? As pessoas vão exigir isso. Toda hora mais uma hora, toda hora mais um dia. E outra coisa, você não fica feliz nunca, porque na hora que você acaba de ganhar um elogio, um parabéns, já vem em seguida um outro pedido, que é um outro desafio. Uau! Entendeu? Uau! Por exemplo, o caso do João Gilberto. Eu fui gravar com o João Gilberto. Quando é que você podia imaginar que eu, Sérgio, porque eu tenho sotaque interior, porque eu sou nascido em Bebedouro e criado em Londrina. Então eu tenho esse sotacão, se eu quiser eu faço ele direitinho. Para você que é das portas porco e gorda. Então, eu tenho o João, por exemplo, quando eu gravei com o João ficou felicíssimo do trabalho, adorou. Aliás, o João não criou nada. Nós criamos a letra, a melodia, a harmonia, tudo. E ele elogiou. Foi feito aqui dentro do estúdio, pelos maestros do estúdio na época que eu gravei isso. Foi um trabalho interessante para Vale do Rio Doce. Quem quiser acessar, o João Gilberto canta Vale do Rio Doce, uma coisa assim. Certo. Aí, João... Daniela Mercury, eu fiz o jingle da Antártica para Daniela Mercury, foi um sucesso, aquele sucesso absoluto. De repente, Copa do Mundo nos Estados Unidos, nós todos fomos para Los Angeles, Daniela, eu e mais uma equipe monstruosa, uma equipe de cinema contratada de lá, que foi a Propaganda Filmes. E com quem nós vamos gravar? Com o Ray Charles. Aí eu fui para o estúdio com o Ray Charles, gravei no Capitol, no mesmo estúdio que os Beatles gravaram, quer dizer... Eu tô nadando em águas desconhecidas, porque o cara de Londrina, Bebedouro, não nadava nessas águas aí, entendeu? Campo, que demais. Gente, eu tô tão entusiasmada com essa entrevista que eu não tô vendo a hora passar. A gente tem que ir para um breve intervalo, jogo rápido. Próximo bloco a gente volta conversando com esse monstro, esse diretor musical incrível, Sérgio Campanelli, que tá hoje trazendo pra gente lembranças incríveis, né? E mexer com essa chavinha tão gostoso, remete a tanta coisa boa. A gente volta já, te espero. E nós estamos de volta com o nosso encontro. Eu estou feliz demais hoje que a gente está mexendo com algo que faz parte da nossa vida, da nossa história, né? Que toda essa produção musical que envolve os comerciais, o momento do nosso lazer e que a gente associa sempre a momentos muito bons, que são esses produtos que marcam a nossa história. E ele que faz parte da história da propaganda brasileira e mundial, Sérgio Campanelli, está aqui hoje com a gente, esse grande e querido diretor musical. E como remete a sensações tudo isso, né? Todo mundo tem uma lembrança carinhosa, né? Fala do jingle, lembra e remete a sensações incríveis. É um prazer, né? Incrível, né, Cam? Eu adoro. Essa história da minha vida, eu não poderia... que não dá para estudar isso que eu faço, né? Verdade. Foi sem querer mesmo que eu entrei nisso, mas em todo caso... Isso... Aliás, como foi? Mas antes eu queria... Sabe, que a gente está falando em pessoas que gravaram aqui, eu gravei muito com Dominguinhos. Muito com o Dominguinhos. O Dominguinhos praticamente, assim, acho que 60% dos trabalhos que o Dominguinhos fez mais importantes da vida dele na propaganda foram comigo. E uma delas, que é a música do Fernando Henrique Cardoso, que é o Tá na minha mão, na sua mão, na mão da gente. Né? Isso aí foi gravado aqui também com o Dominguinhos. E à medida que a gente for conversando aqui, a gente vai passar pelo menos uns 2 ou 3 dias eu lembrando de tudo, porque tem muita coisa, né? E como que começou tudo isso?
Sem querer. Eu estudava no Rio Branco, vim estudar de Londrina, vim estudar aqui para São Paulo, em São Paulo. E perto do Rio Branco tinha uma boate chamada Paparazzi, que eu frequentava à noite e gostava de dançar, e comecei a ouvir muita música ali. Comecei enfim, frequentar demais a boate, comecei a assinar muita conta e não tinha dinheiro para pagar. Aí eu comecei a dançar. Para pagar meu jantar, dançava na boate para poder... Dançava assim, animava ali o ambiente. Eu era menino, estudando à noite. Demais! E um dia um amigo conhecia uma pessoa que trabalhava num estúdio de som, de propaganda, e eu fui visitar, e naquele momento eles precisavam de uma letra de música, ou um trecho de uma música em inglês. Eu falei, eu sei uma. There's a kind of hush all over the world. Lembra disso? Então, aí eu cantei lá no microfone, que era um jingle de uma loja de disco. Eles falaram, o que você está fazendo? Não, fica aí, porque aí você pode ser uma fonte de ideias, não, fonte de repertório. Certo. Foi ali que eu aprendi. Comecei a aprender ali, um belo dia eu comecei a fazer coisas mais sofisticadas, entendi como era o processo, peguei uma campanha, fui muito bem sucedido. Logo nisso eu já ganhei muito prêmio, quer dizer, aí começou e tal, a gente depois, a MCR, ao longo da vida dela, é a produtora mais premiada de todo o país ao longo da vida. Agora existe um hiato, porque eu parei com isso nesse momento há uns 3 anos, que eu estou fazendo só coisas esporádicas. Por exemplo, agora eu acabei de fazer o trabalho do Jeep Renegade, com Águas de Março, do Tom Jobim. Também um trabalho lindo, a gente gravei no Rio, com Paulo Jobim, Daniel Jobim, Jaque Morelembal, Danilo Caymmi, Paulinho Braga, enfim. Só fera. Aí estou fazendo Parmalat, que está no ar de novo. Também é nosso primeira série, agora eles estão revivendo. Quer dizer, façam as coisas mais esporádicas. Eu estou me dedicando hoje a outra coisa, sempre ligado à música, mas são os projetos mais interessantes. Agora, Campa, a gente falou aqui, pontuou sobre prêmios. Quando eu vou receber o seu primeiro leão, que a gente sabe que esse é o prêmio máximo da publicidade, que ele representa muito. E aí, como é que foi isso para você, hein? Olha, eu nunca busquei esse leão. Na realidade, eu ganhei muitos prêmios no Brasil, muitos. Aliás, é a mais premiada, eu acho que se não é a mais, hoje, porque já há algum tempo a gente não está mais no ramo, 2 anos ou 3 anos que a gente se afastou, mas eu não acredito que tenha alguém que tenha ganho mais prêmios do que a MCR. Quantos? Não sei, infindáveis, muitos. Agora, no caso da propaganda, o Leão de Cannes, ele é muito mais, a Cannes hoje, ele é muito mais voltado, sempre foi, para a parte de imagem, de gráfica, esse lado da propaganda do que da música. Tanto é que não existe mais, eu não me lembro. Nós ganhamos 3 leões em Cannes que são com jingo e com jingo. Certo. Mas eu não me lembro do Brasil ter ganho mais com jingo. Eles ganharam com spot de rádio, ganharam com uma coisa especial. Quer dizer, tem aí, eu não acompanho também tão de perto o leão de jingo ou de Cannes. Isso aqui não é isso. Acompanho a propaganda porque eu gosto. Isso aí é a minha função, meu trabalho. O búfalo falou que é bom. O gorila falou que faz bem. O tigre de Bengala diz que não fica sem. Bom, Campa, eu quero só agradecer, assim, pela honra dessa entrevista, por você realmente abrir o baú hoje e resgatar aí um monte de sentimento, mas tem muito mais, né? Se você tivesse tempo, a gente estaria conversando hoje, amanhã e depois. A gente vai fazer mais. 3 dias. É assim, a gente já combina uma próxima, fechado? Combinado? Okay, ótimo. Eu quero muito agradecer, muito grata mesmo. Gente, vai ter que fazer parte 2, 3, 4 pra gente entrar nesse universo e curtir. E a gente vai encerrar essa entrevista, claro, com as imagens lindas daqui desse lugar que é abençoado, para você revisitar, ver e colocar aí na sua imaginação que grandes celebridades, aqueles nomes todos da música passaram por aqui. E claro que a gente vai pôr muitos jingles pra gente ouvir. Beijo. Obrigado a você, Patrícia. Sérgio Campanelli. Ô, cara! É madeira de vento.